no chão olhos atentos, corpo sujo de barro. Cresceu em meio ao crime e à negação de direitos básicos. Viu tanta coisa ruim que uma criança normal não teria que ver. E as mãos cheias de cabo são dos ferros que catou para sobreviver. Juntavam as moedas entre uma brincadeira e outra se alimentava. E guardava as cédulas, pois elas garantiam o alimento de casa. Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego. E por sentir suas mãos atadas, quase entrou em desespero. Para ele não importava o Nike, nem o Nintendo do ano. Bastava ver sua família bem e não entregue aos prantos. Mas quando o crime quis te abraçar, ele sabia pelo que estaria lutando. É nessas horas que a gente entende o fica rico ou morrer tentando. E quantas vezes viu lágrima no rosto de sua mãe e o nó em sua garganta lhe travar? Quantas vezes ouviu dela, Deus lhe acompanhe, e questionou sua existência nesse lugar? Sua fé cada vez mais abalada, viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar. E por onde ele passava, o barulho dos tiros insistia a lhe atormentar. São tempos difíceis, onde a política pública ainda não chegou, a não ser pelo braço armado do Estado, e os corpos que não ficaram estirados foi porque a arte e a poesia salvou. E quantas vezes atrás de um sorriso precisou se esconder? Seus problemas psicológicos e seus medos não podia transparecer, mas buscou forças para resistir e superar a dor. Lutou para expressar no papel os versos que ainda doem no seu interior. Foram poucos, mas importantes os que na caminhada lhe fortaleceu. Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu. Contrariou as apostas e não se rendeu, pois compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu. Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu, mais forte do que nunca, esse menino sou eu. Bom, gente, um salve a todas e todos. Eu me chamo Evanilson Alves, eu sou poeta, sou escritor, articulador de juventude, agitador cultural, sou produtor executivo do projeto Escola Poetizada Poesia de Quebrada, que tem a intenção de ofertar a oficina de escrita criativa dentro da escola pública para professores e para alunos. Sou produtor cultural do coletivo e idealizador do coletivo Sarau da Onça, que tem uma atuação no meu bairro que chama Sussuarana há 10 anos. A gente trabalha com música, com dança, com poesia e com teatro, mas a poesia é o carro-chefe. Então, o bairro que me abraçou aqui foi o Tranquedo Neves e, posteriormente, a Sussuarana, onde eu tenho a maior parte da minha vida aqui. E aí eu vou me entender, nesse processo, eu vou me entender como poeta e vou me entender como um escritor. As duas pessoas que me referenciaram, primeiramente, foi meu pai e minha avó, porque eles dois aí, talvez, meio que sem perceber também, eles me apresentam a literatura de cordel, e aí começa o meu interesse pelos versos. Eu começo a gostar dos versos a partir do cordel, da literatura do cordel. Mas mais tarde eu vou participar de alguns projetos sociais que foram importantes para mim também, e aqui eu cito o Repensando Sussuarana, que foi um projeto que impactou bastante a comunidade, sobretudo a juventude. Em 2005, esse projeto foi lançado aqui na Sussuarana, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o cordel e trabalhar o grafite e trabalhar o rap. E aí duas pessoas que foram importantes nesse meu processo de entender que a literatura, que o cordel, que o rap podia ser também, aí, eu podia utilizar como meu profissional, foi Sérgio Baialista, que é um cordelista e mestre em educação. Esse cara aí fenomenal me ensina o poder do verso a partir do cordel. Vai me ensinar a técnica, como é que faz, como é que escreve, a questão da entonação, se pode utilizar também com música. Então esse cara foi um cara que me lapidou nesse sentido. E um outro rapaz foi Edivaldo Neto, mais conhecido no mundo do hip hop como C12. Esse cara aí foi fundamental porque me ensinou também o poder da rima, da rima e da batida, do rap e da poesia. Então esse cara é um cara que também para mim é uma grande referência. E a gente precisa dar os créditos para quem referenciou, porque hoje, se eu sou o escritor que eu sou hoje, se eu sou o poeta que eu sou hoje, eu não caí de paraquedas. Algumas pessoas foram importantes no meu processo de capacitação, de formação, e isso eu tenho muito orgulho de trazer aqui. Faço parte de um coletivo, como eu citei anteriormente, chamado Sarau da Onça, que é o primeiro sarau de poesia da cidade de Salvador, dentro da periferia, mas é um sarau que foi referenciado no Sarau Ben Black, do professor Nelson Maca. Esse sarau acontecia no Centro Histórico de Salvador, especificamente falando no Pelourinho. E o outro sarau que é referência para a gente é o Sarau da Cooperifa, do mestre e poeta Sérgio Vaz. Então, essas duas potências aí, de alguma forma, nos incentivaram a criar esse sarau dentro da periferia.
E a nossa felicidade é saber que hoje existem mais de 60 saraus na cidade e que a grande maioria se referencia no Sarau da Onça, né? Então, o Sarau da Onça foi o pontapé inicial para que outras pessoas, né, criassem seus próprios eventos nas suas comunidades, né? E aqui eu cito o Sarau da Crias da Mata, né, o do Sarau da Paz, então, e tantos outros saraus que foi criado aí, né, nesse processo. A gente cria esse evento aí há 10 anos atrás, primeiro para rebater uma ideia que a mídia colocava, sensacionalizava, na verdade, né, o nosso bairro como o primeiro em tráfico de drogas e homicídio na cidade de Salvador. Mas nós, como pessoas, né, atuantes dentro do bairro, como moradores potentes que nós somos e formadores de opinião, a gente via um outro lado que não esse mostrado pela mídia, né? Então a gente não queria que a mídia viesse cobrir somente a violência ou criminalidade. Eu não estou dizendo que não tem, né, que não existia naquele período e que não existe, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que eu queria que também viesse mostrar os grupos culturais, né, a potência que a gente é cultural. Grupos de valsa, de hip hop, rimas de esquina, né, tantas outras coisas que a gente faz, de literatura. Então a gente queria que essa galera que é potente fosse coberta também por essa mídia, né, e daí a importância da criação desse sarau. O sarau serviu como o guarda-chuva, né, como centro cultural que a parceria pública ou privada não ofereceu para a gente, né? Então, aí a gente vai criar o Sarau da Onça, oportuniza para que os jovens viessem mostrar o seu trabalho. Deu tão certo que a gente tem 10 anos, né? E nesses 10 anos, a nossa potência literária aumentou muito mais com a confecção dos nossos livros, né? Com a produção dos nossos livros. A gente vai aí aprender nesse processo, se especializar em como escreve um projeto, né, para concorrer aos editais de literatura, os editais de cultura. E aí, com o primeiro projeto que a gente foi aprovado, a gente criou o nosso primeiro livro, né? Foi um livro como esse, aqui da coletânea O Diferencial da Favela. O primeiro foi O Diferencial da Favela, Poesias Quebradas de Quebrada. E esse livro foi importante para a gente porque a gente conseguiu fazer o lançamento dele nesse espaço que eu estou agora, que é chamado de Abdias do Nascimento, né? Anfiteatro Abdias do Nascimento, que é localizado aqui no Novo Horizonte, né, na Sussuarana. E na noite do lançamento desse livro, a gente conseguiu vender em 2 horas 612 livros como esse, né? Então, que foi um marco, né? Porque a gente contrapôs uma estatística de que a periferia não lê, não atua e não protagoniza a sua própria história, né? É falácia dizer que a gente não lê. A periferia lê sim, né? Mas a gente quer também que essa literatura aqui ela seja tão importante, né, quanto aquela literatura que é referenciada aí na Academia de Letras, né? Porque essa poesia que vem da periferia é tão importante quanto. Então é isso que a gente queria dizer no momento que a gente conseguiu vender 612 livros dentro da periferia de mão em mão, né, em 2 horas. Então isso é um marco, né? É para dizer que sim, a gente está atento às coisas que estão acontecendo, a gente está difundindo essa literatura e essa literatura está salvando vidas, né? Em se tratando de literatura, a literatura também foi muito importante para mim, porque ela literalmente salvou minha vida, né? Quando chega aí no meu ensino médio, como todo jovem de periferia, como tanto jovem, ou mulher ou homem, a gente vai ser testado de diversas formas na periferia, né? Nos espaços que a gente atua. E aí eu precisei escolher também, né? Ou ingressar na criminalidade, ou apostar no papel e caneta e fazer a minha transformação primeiramente, né? Me salvar e depois salvar outras pessoas através da literatura, né? Então, a literatura é afeto, ela é compromisso, ela é potência, ela é revolução, né? E é isso que eu acredito. Eu não consigo fazer outra coisa hoje que não esteja ligada à literatura. Na literatura tem suma importância, né? E aqui eu queria citar um pessoal que tem uma potência enorme dentro de Salvador, que são as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias de Salvador, né? Então, aqui eu cito Ana Paula, eu cito Alcélia, eu cito Luciana, né? Que são pessoas, Vitória, que são pessoas que me atravessaram nesse processo, né? Me levaram para essas bibliotecas, né? Hoje nós somos grandes parceiros. Já perdi as contas de quantas atividades nós fizemos juntos, né? Dentro das comunidades que as bibliotecas estão e fora dela também, né? Incentivando cada vez mais essa difusão da literatura, essa mediação de leitura, né? E dizendo às pessoas que sim, elas podem ser escritoras, podem ser poetas, podem ser advogados, professores, podem ser o que elas quiserem, né? No final das contas, a poesia também tem esse cunho, né? Ela aproxima as pessoas para descobrir os seus dons, né? E aquilo que elas querem fazer das vidas, né? Das suas vidas, né? Então isso é muito bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação da Criança e do Adolescente, né? Então eu trabalhei durante 7 anos com adolescentes que estavam privados de liberdade. Então eu trabalhei com essa galera, ofertando literatura, ofertando oficina criativa de poesia e
Um dos resultados mais bacanas foi com um trabalho que eu realizei com as meninas que estavam privadas de liberdade. Esse trabalho, né, o resultado das oficinas, das produções que eram feitas na oficina, culminou num livro chamado Força Feminina, a Poesia que Liberta, né? É um livro que tem 56 poesias e o mais bacana foi que esse livro foi lançado num foyer do Teatro Castro Alves, na presença das 33 autoras do livro, né? Então isso foi bacana, porque elas tiveram a oportunidade de sair daquele ambiente de privação, né? E ir para um espaço que é um espaço de cultura, que é um espaço, né, propício para a cultura, assim como dentro da periferia também tem sua grandeza dentro da periferia, né? Então a gente conseguiu levar essas adolescentes para lançarem o livro delas, para elas poderem conversar com as pessoas, dar autógrafo, isso foi muito bacana, né? E toda a verba que foi revertida do livro foi socializada entre elas. À medida que elas iam ganhando a liberdade, esse valor também, né, servia como um pontapé para que elas pudessem ressignificar ali, fazer um curso ou enfim, ter alguma melhora ali a partir daquele valor que ela ganhava, né? Então esse foi um trabalho muito marcante porque dentro da oficina elas traziam à tona as histórias, né, as experiências que elas tinham vivido anteriormente ali, e muitas diziam que tiveram que vir parar dentro da privação de liberdade para voltar a escrever, né, para voltar a participar do ambiente escolar, né, para resgatar o seu estudo. Então isso foi um bacana, né, porque a galera, esses 3 anos que passavam, ou 2 anos que passavam, ou 1 ano que passava, tinha a experiência de resgatar o seu estudo, né, a sua questão educacional, né. Obviamente que esse direito à educação e outros direitos também tem que ser garantido antes da privação de liberdade, né? Não somente depois que vai parar num espaço como aquele. Mas já que esse percurso acontecia dessa forma, então, né, que as pessoas pudessem aproveitar nesse sentido. Esse livro aqui, chamado de A Poesia Cria Asas, foi o primeiro livro que a gente lançou, né, do nosso grupo de poesia chamado Grupo Recital Ágape. Né? Esse livro ele esgotou com 2 meses de lançado, né? E a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento dele também no maior salão do livro do mundo, né? Chamado de Genebra, lá em Genebra, na Suíça. Então foi muito bacana porque esse livro literalmente ele criou asas e atravessou fronteiras, né? Então teve a possibilidade de chegar na mão de outros jovens, né? Em outros países. Então foi muito bacana por conta disso. E o que a gente sempre prezou também, concorrendo a edital ou nos movimentos que a gente faz com os parceiros, né, para poder confeccionar nossos livros, foi que esse livro não fizesse parte somente da produção das pessoas que estão na organização do Sarau da Onça, do Grupo Recital Ágape, né, ou somente poesia minha e de alguns poucos, não. A ideia sempre foi socializar com as pessoas que frequentam os eventos, né, e que têm o interesse de ter o seu primeiro texto publicado, né? Então esse foi o bacana. Todas as nossas coletâneas, né, os 5 livros que a gente tem hoje lançado, todos eles tiveram essa mesma referência, né? Que absorver poesias das pessoas que frequentam a periferia, que frequentam os espaços de sarau, os espaços culturais, e ter o seu primeiro texto publicado. Isso foi bacana, né? E outra questão também, quando a gente fala por que criar um sarau da onça, um sarau dentro da periferia, né? Também é para contrapor também uma ideia de que cultura é somente aquilo que está depositada no centro, né? Que são os grandes teatros, ou as arenas que tem, né? A Arena Fonte Nova, o Teatro Vila Velha, ou Teatro Castro Alves. Aqui a gente queria fazer um movimento inverso, né? Fazer com que a periferia não precisasse somente ir para dentro do centro para beber da cultura, não. A gente queria que essa cultura também, que é depositada no centro, viesse até a periferia, né? Que as pessoas que frequentam os espaços culturais dentro da periferia ou do centro viessem para a periferia também, né? Fazer esse movimento inverso. Isso deu tão certo que hoje a gente recebe pessoas das mais variadas localidades da cidade, de outros estados também e até de outros países também, que a gente recebe dentro do nosso bairro, né? Isso que é o bacana, né? Esse turismo que rolou, esse turismo cultural que rolou e que continua rolando, né? Mesmo depois, obviamente que essa pandemia ela deu uma segurada nos nossos projetos, nas nossas ações, atividades, mas a gente vem aí recuperando aí esse movimento, né, artístico que rola nas periferias, né? Isso que é o bacana. Esse livro também é muito especial, né? Nossos Talentos, porque ele é resultado, é um livro produzido pela Fundação Pedro Calmon, mas é um livro que é resultado também de poesias dos estudantes, né, do estado da Bahia, né? É um concurso que rola chamado Escritores Escolares, que absorve aí poesias dos estudantes da escola pública e privada. E sempre no mês de novembro aí,
a gente faz o lançamento desse livro, né? Existe o lançamento desse livro. Né? É um concurso que as pessoas enviam seus textos, passam por uma curadoria e, posteriormente, né, vira esse gesto concreto aqui, que é o livro. Então, foi muito bacana por conta disso. E aqui, enquanto eu trabalhava na privação de liberdade, né, na Fundação da Criança e do Adolescente, eu tive a oportunidade de inscrever, né, 34 adolescentes, e 2 deles foram contemplados, né, dentro desse livro. Né? Tiveram suas poesias postas nesse livro aqui, foi muito bacana também. O lançamento também foi no Teatro Castro Alves, e na presença da sociedade civil, e foi muito bacana, né, os escritores escolares. O Diferencial da Favela, Poesias e Contos de Quebrada, é um livro do Sarau da Onça, né? É a nossa terceira coletânea aí. E foi muito bacana também por conta disso, né? A gente ganha uma verba, abre um concurso, as pessoas enviam seus textos, e aí, a partir disso aí também, da curadoria, vira nesse nosso livro aqui, que é muito bacana, sempre lançado aí no mês de novembro ou de maio, né? Que é quando a gente faz o nosso aniversário, no mês de maio. E aí é muito bacana também, né? Ver a juventude escrevendo, protagonizando sua história, né? Se referenciando nas pessoas à sua volta, né? Alçando outros voos, outros espaços, né? Inclusive os espaços de poder, porque é importante. E é isso, né? Sendo bons escritores, comunicólogos, né? Professores, educadores, isso que é o bacana. Né? A poesia, literalmente, ela revoluciona a vida das pessoas e literalmente salva vidas. Olá, eu sou Bruna Santana de Melo, sou mediadora aqui da Biblioteca Comunitária do Calabar. A minha relação aqui com a biblioteca começa através da dança. Eu não sou do bairro, comecei a morar aqui no Calabar há 6 anos atrás. Eu morava em Mussurunga e quando eu vim para cá conhecer a biblioteca foi através da dança. E quando eu comecei a frequentar mais aqui através da dança, aí eu tive contato com os livros que eu já tinha em casa, já tinha na escola. Eu gostei do espaço, o espaço ele é muito acolhedor, as pessoas que trabalhavam aqui também trabalham até hoje, são muito acolhedoras, são pessoas maravilhosas. E depois de um certo tempo, eu recebi o convite para poder participar de um dos projetos que foram aprovados aqui, e eu estaria aqui como mediadora, mas eu nunca tinha tido esse contato para fazer a mediação para crianças. Então, eu comecei a participar, assistindo as mediações que Janete Santos fazia aqui, que a Rosana também fazia aqui, o Rodrigo fazia aqui, e eu vi que as crianças gostavam, né? As crianças gostam ainda hoje. E eu gostei disso. Então, foi quando eu tomei o primeiro passo e comecei a ler para as crianças. Foi uma experiência para mim que foi incrível, porque eu fiquei nervosa com as crianças perceberam isso. E quando eu comecei a contar a história, elas gostaram da minha forma de ler a história, gostaram também da forma que eu conduzi a mediação, enfim. Um dos livros que me chamou a atenção e que as crianças gostaram e que tiveram um bom desenvolvimento depois que a gente fez a mediação, que a gente puxa para um debate, um certo debatezinho, foi o livro Minhas Contas, de Luiz Antônio. É esse livro que fala sobre a relação de intolerância religiosa, né? Esse livro foi um livro que me chamou bastante atenção quando uma das crianças chegou para mim e trouxe exatamente essa questão da intolerância religiosa, e eu fiquei assim impressionada, porque uma criança que percebe isso logo de cara, ela é uma criança que tem grandes frutos pela frente, né? Então, foi um livro que eu fiz mediação e que eu gostei muito. Uma das referências que eu tenho de literatura, assim, de poesia e escritora é a Elisa Lucinda. Eu tive contato em 2018 também, quando eu entrei aqui na biblioteca com ela, através de um curso de poesia e cozinha. Foi um curso assim, bem entrelaçado, com várias oficinas. E uma das oficinas foi a oficina de poesia, né? E a Elisa Lucinda, ela estava presente. Foi uma experiência muito grande, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Desse contato com essa mulher, que é uma mulher destemida, é uma mulher totalmente empoderada, e que eu fiquei impressionada com a forma dela trazer a poesia. E eu gostei muito dessa relação que eu tive com ela. Uma mulher poderosa, uma mulher de referência, assim como também Conceição Evaristo e várias outras, né?
oficinas com grupos de mulheres, que é uma oficina que trabalha, na verdade, o grupo de mulheres é uma associação. E aqui a gente traz oficinas para essas mulheres que já são mulheres de idade, mulheres idosas, que já não têm mais esse recurso dentro de casa ou então de estar trabalhando. Então, a gente tem aqui a oficina de fuxico, e foi uma das alternativas que trouxeram para a gente de fazer a mediação com elas. Então, a gente trouxe livros para que a gente possa fazer a mediação, ler para elas, e também trazer essa questão do debate. Elas falaram depois das mediações o que elas entenderam da história, o que tinha a ver com a comunidade, né? O que elas enxergavam na história, que também tinha aqui na comunidade, né? Que tem essa relação do livro, que quando tem alguma coisa que chama atenção, é porque a pessoa geralmente vive ou então conhece essa situação e traz para a vida dela, né? E quando ela se enxerga dentro do livro, é uma relação muito boa. E também é isso. Quando a gente lê para uma criança, para uma pessoa, para um idoso, qualquer pessoa que seja, quando a gente traz uma história que muitas vezes essa pessoa se emociona, ou então ela se enxerga dentro da história, é algo que é além de bom para a gente, é algo que a gente enxerga como inspirador. Muitas pessoas, quando é uma história de medo, que traz uma relação de medo, elas se enxergam nesse quesito, é algo a ser trabalhado. Então, vem também a questão do psicológico, do meio familiar que essa pessoa está vivendo. Então, a mediação, ela traz esse contato para a gente, traz esse ponto de encontro, né? Para a gente poder conversar com essas pessoas que não têm a oportunidade de conversar sobre isso, né? Então, é uma das formas que a mediação traz, é uma forma de juntar pessoas. A mediação de leitura tem muito isso. E é uma coisa que eu gosto e que é uma coisa que eu vou levar para frente. Eu estou buscando agora fazer a faculdade de pedagogia para poder continuar minha mediação através aqui da biblioteca também e exercer esse papel. E é uma coisa que eu acho muito importante, trabalhar as crianças, porque hoje em dia a tecnologia está aí. E esse contato com o livro é muito importante, porque tem pessoas hoje em dia, principalmente os nossos mais velhos, que não sabem ler e que, quando a gente era mais novo, vivia impertinência, né, de obrigação, né? A gente tinha essa questão de obrigação de ler para poder crescer na vida. E que hoje em dia é uma coisa que eu sou apaixonada pela leitura, principalmente literatura infantil. Uma das relações que a comunidade tem aqui com a biblioteca são esses dois frutos. São os livros Abre a Boca Calabá, que é o livro que Valdec Almeida de Jesus, escritor, poeta e jornalista, ele ministrou aqui com a biblioteca, né? São livros de poesias, de poesias escritas por moradores jovens aqui da comunidade, e que traz essa relação de que a biblioteca é um lugar importante, é um lugar onde as pessoas têm vozes e que podem ser levadas para outros lugares, porque esses livros ele foi lançado aqui na biblioteca e foi levado para vários outros lugares, né? Então, é uma relação muito forte que a biblioteca tem com a comunidade do Calabá, com os moradores e essa representatividade que a biblioteca tem aqui no espaço. E sem falar esquecendo de falar, na verdade, de que aqui a biblioteca e esse bairro do Calabá é um ponto de resistência. Né? Aqui a biblioteca, antes de ser a biblioteca, era uma fábrica de sabão, a biblioteca foi construída por jovens, né? Então, mais uma forma de representatividade de que essas pessoas têm voz e que elas devem ser ouvidas ou então lidas, que é esses livros do Abre a Boca Calabá. Oi, meu nome é Stephanie, tenho 21 anos, atualmente sou estudante de farmácia e desde muito nova, desde os meus 13 anos, eu fui uma criança sempre muito curiosa e comunicativa. Então eu estava no dia voltando da escola e acabei encontrando a biblioteca, né? Como era o caminho de eu ir para casa, acabei vendo a estrutura e acabou me chamando a atenção. Então um dia eu resolvi entrar na biblioteca para saber do que se tratava, para saber como era, e acabei me deparando, né, com os livros e acabei descobrindo que eu poderia pegar esse livro, levar para casa e devolver, que a biblioteca possuía o empréstimo, né, que ela poderia emprestar esse livro para eu acabar levando para casa, ler e quando terminasse
trazendo de volta. E no primeiro dia eu acabei, não vou esquecer, nunca esqueço, que eu acabei pegando um livro chamado O Clube da Rua de Baixo, que falava sobre adolescentes, que fazia tipos de movimentos literários, que fazia uma reunião, né, para ler. Isso acabou virando um hábito da minha vida. Cada vez mais eu buscava ler mais, eu vinha aqui sempre quando chegava do colégio, né, para ler os livros. E assim, quando você lê um livro, isso acaba acarretando na sua vida pessoal. Você tem mais conhecimentos, você escreve melhor, você lê melhor, você se comunica melhor. E na minha casa sempre foi assim. Meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente, gostava que eu me dedicasse aos estudos. Ele sempre fazia correção dos meus cadernos, sempre me orientava em questão das atividades. Então, quando meu pai descobriu que eu estava criando o hábito da leitura, ele achou uma coisa muito legal de acontecer. E isso me deu força, tanto o incentivo do meu pai e da minha mãe para que eu continuasse lendo. E, não foi só isso que aconteceu, eu também tive de dentro, né? Com o passar do tempo que você vai lendo, que você vai conhecendo, você vai se apaixonando mais pela leitura. E esse foi o meu caso. Então, eu sempre lá em casa, eu sempre tentei, né, incentivar os que estão ao meu redor a ler, entendeu? Eu sempre incentivava alguns primos, minha irmã mais nova, algumas pessoas. Então, eu li um livro que parecia ser interessante a essas pessoas, eu fazia indicação: olha, eu li tal livro que trata disso, fazia um resumo de livro, trata disso, trata aquilo. Seria muito legal se você lesse, porque eu achei que você gostaria dessa história. Então, assim, eu fui incentivando as pessoas a fazer leitura. Teve uma época também que eu comecei a fazer mediação. Por exemplo, eu fazia mediação para as crianças menores que se encontravam na biblioteca, porque muitas vezes os pais traziam as crianças para ler, ou as crianças vinham. Então, como eu estava naquele ambiente, como eu fazia parte, como eu lia bastante, eu acabei sendo inserida, né, no ambiente da biblioteca, e eu acabava fazendo esse tipo de trabalho voluntário, digamos assim. Como eu estou estudando, isso exige muita leitura de livros maçantes. E eu ouço de vários colegas meus da universidade, da faculdade, que para eles é um tanto difícil fazer a leitura desses livros, porque não tem um hábito de leitura, entendeu? E comigo não acaba sendo tão difícil, acaba até gerando prazer da leitura, de conhecer novas coisas. Então, eu sinto que eu tenho essa facilidade maior de leitura, porque eu tenho uma intimidade com o livro, entendeu? Já foi construída desde quando eu era menor. Então, essa intimidade faz com que eu tenha mais familiaridade, né, com o livro. E um livro que marcou bastante a minha fase adulta, né, foi o Eu Existo, que fala sobre uma experiência de uma mulher adulta, de quase morte. Aí ela aprende a valorizar a vida, as coisas da vida. E o livro que eu estou lendo agora é As Mulheres Correndo com o Lobo, que tem um cunho feminismo, né, que fala sobre a mulher e a sua feminilidade e essas coisas. Na minha vida acadêmica, eu preciso ler, eu tenho a necessidade de ler. E essa familiarização com a leitura me ajudou bastante. E eu acredito que a leitura deve ser exposta a todos, todas as idades, a todas as pessoas, porque isso tem quanto mais você lê, é fato, melhor você fala e melhor você escreve. Isso acaba ajudando a juventude nos estudos, entende?